Pois pode. Muito bem, então está a gravar o nosso encontro. Eu devia dizer qual é o número do encontro, mas não me lembro. Portanto, é mais um encontro. Ele vai ficar. Eu, entretanto, vou subir as gravações todas para o YouTube. Já estive a tratar disso. Para ficar lá, para quando vocês quiserem ir rever, é mais fácil. Sim. E até para pessoas que depois vão entrando no grupo mais tarde, para não estar a republicar tudo, eu vou colocando para o YouTube as gravações e quem quiser tiver interesse vai vendo, fica lá com o título do que é que se tratou em cada encontro e é mais fácil para qualquer pessoa poder consultar. Muito bem. Então, hoje, para quem ainda não viu, a Inês eu sei que viu, a Maria não sei se viu, e há pessoas que não estão aqui que vão ver mais tarde. Eu sei que realmente há pessoas. Por exemplo, eu hoje vou trazer um tema que me foi pedido e que já era uma coisa que eu queria falar, mas que entretanto houve uma pessoa que queria que eu falasse sobre isso, que não está aqui, que a maioria das vezes não consegue estar, mas que depois vê mais tarde. E lá está, e serve para todos, porque era um tema também Ah, que já eu ia trazer. Eu hoje coloquei lá no grupo, houve quem perguntasse sobre os filtros de água, as sim, eu vi. jarras, isso tudo. A marca que a Inês falou é espetacular. E para quem tem aquela coisa de haver jarros em plástico e jarros em vidro, é uma marca que tem jarros em vidro com os componentes todos em vidro. Às vezes já há marcas que têm, por exemplo, mas o plástico que colocam também é um plástico apropriado que não liberta microplásticos. Portanto, Pois. não há que ter esse medo. Das marcas recomendadas, a gente tem que saber o que está a comprar, não é? Pronto. Há para todo o tipo de preço. Eu faço de outra forma. Agora, coisas dessas, e também há os filtros de barro, para quem gosta dos filtros de barro, do pote de barro, e lindamente, não é? São coisas que ao comprar a pessoa deve comprar uma marca de confiança. Eu pus-vos lá uma lista com algumas marcas que recomendo e que são de confiança. Eu cá em casa, eu uso um filtro de osmose inversa. Portanto, eu tenho mesmo aplicado na torneira da cozinha, uma torneira própria que tem duas saídas, onde eu tiro toda a água que é para consumo do filtro. Claro que todos os É, anos temos que mudar o filtro. Pronto, é o sistema mais caro. é Pronto, o dispendioso sistema esse. mais É, caro. é, é. Já não sei, foi umas centenas de euros já É mil e instalação e tal. tal, É, e depois todos os anos são cento e tal euros de é. filtros. Pronto, mas efetivamente a água fica muito boa, muito boa, Hum, não é? eu Pronto, conheço. vocês já fizeram um workshop comigo, sabem que também há outras formas de Sim, colocar sim, é o que eu água, faço. pronto. Sim. Eu não vou estar aqui a falar porque eu também não posso estar a Claro, dizer tudo, senão, claro. não é? Isto é mesmo assim, eu É também mesmo trabalho com assim, certas tem que coisas ser, e quem estiver tem que ser. interessado também pede para Claro. fazer um workshop, é mesmo Eu, assim, eu não é? agora a minha forma é essa. É. Claro. Mas pronto, mas realmente é muito benéfico a nível da saúde nós termos Uhum. cuidado e cada vez mais. E cada vez mais, porque É. nas águas da rede, claro que elas são tratadas, trazem muito cloro, trazem outras coisas Hum, e estamos sujeitos àquilo que for distribuído, não é? claro. Portanto, se nós podemos ter um controle sobre algo que é vital para nós, eu acho que devemos ter. E hoje em dia só quem não quer estar informado ou não quer fazer nada. E é uma escolha, porque a pessoa pode ter a informação e ficar só com a informação e não fazer mais nada, está tudo certo, é uma escolha. Sim. Não é? Eu já vos disse aqui que há produtos que eu sei que não são bons, mas que eu gosto e que fui habituada a consumir, e que o que é que eu faço? Pontualmente consumo, por Ah, uma questão, por uma opção minha. Porque aqui, é como eu digo sempre, não há terrorismo, nós não temos que deixar obrigatoriamente de consumir isto ou aquilo. Agora, consumir com consciência é diferente de chegar à prateleira do supermercado e pôr para o carrinho como se não houvesse amanhã, fazendo de conta que é tudo de confiança. E não é, não é? Muito bem, então hoje, portanto, lembrar então que está lá essa listinha para quem quiser consultar. Houve uma pessoa que também me pediu para falar sobre desodorizantes. Então, eu de uma forma muito breve vou falar aqui sobre os curioso. desodorizantes e depois vamos falar de fibras de tecido, que eu acho um tema importantíssimo. Há tantos temas que eu todas as vezes fico com dificuldade, fico assim, o que é que eu vou falar hoje? É tanta coisa que isto acho que são temas inesgotáveis. Mas pronto. Falando assim só 2 minutinhos sobre os desodorizantes e os antitranspirantes. Qual é assim o ingrediente básico que efetivamente devemos evitar nos desodorizantes e nos antitranspirantes? Assim, aquele que mais grita é o alumínio. Dormi. É o alumínio. Porquê?
Porque normalmente, principalmente os antitranspirantes, mas os desodorizantes também têm, mas principalmente os antitranspirantes, têm partículas de alumínio muito pequenas que conseguem passar através dos poros da nossa pele. A questão é essa. Eu vou-vos dar aqui assim 4 exemplos, vou-vos mostrar os 2 desodorizantes que se usam cá em casa. Um deles contém alumínio, só que contém alumínio em partículas que são bem maiores, que são dificilmente absorvíveis pela nossa pele. Então criam ali uma barreira. Ideal é não terem alumínio, mas não é assim tão simples nem tão fácil encontrar sem alumínio e sem os parabenos e todas essas coisas que eu já no início vos Não, dei as listagens de ler os rótulos em que falava lá em todas essas questões, não é? Eu não vou estar agora aqui a repetir tudo, não é? claro. Pronto, vocês já têm ali assim uma indicação para tudo o que é cosmética e produtos de higiene dos componentes que não são bons, que nos fazem mal, não é? Pronto. Hum, Diferença entre antitranspirante e desodorizante. Os desodorizantes, o ideal é nós usarmos desodorizante. Mas eu digo-vos uma coisa, é difícil hoje em dia. Nós vamos a uma prateleira de um supermercado, de uma farmácia, de uma parafarmácia, quase tudo é antitranspirante. É quase tudo antitranspirante. Porquê? Porque o antitranspirante, o que é que ele vai fazer? Ele vai bloquear mesmo as nossas glândulas sudoríparas. Portanto, ele vai fazer com que nós não suemos. Estamos a bloquear. A ideia é nós suarmos e não termos aquele odor que nos desagrada. Claro. Então, para isso, nós precisamos do desodorizante. Então, os antitranspirantes, a grande maioria dos antitranspirantes, contém alumínio, que eles vão bloquear efetivamente as glândulas, têm um maior risco de irritar a pele e de acumular, porque às vezes nós dizemos, mas não, isso é uma coisa mínima, mas é tal história que eu sempre vos digo. Um bocadinho hoje, um bocadinho amanhã, um bocadinho depois, num produto, mas nós não usamos só um produto. Usamos um shampoo, mais um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, um bocadinho daquilo outro. Usamos a pasta dos dentes, mais um bocadinho disto, daquilo, daquilo outro. Usamos um creme, mais um bocadinho. Ou seja, se nós formos a ver, os produtos têm margens seguras para não serem tão eles são tóxicos, mas para não intoxicarem assim de avalanche, não é? É uma coisa mínima. A questão é que chega ao fim do dia e a gente diz 5, 10, 20 produtos, quando não é mais. Porque depois não é só isso. É o detergente que a gente põe na roupa, que através da roupa que anda em contacto com a pele, nós aquecemos e vamos passar isso, vamos absorver. É o detergente da louça, quer queiramos, quer não, ele vai ficar na louça. E nós colocamos os alimentos em cima e comemos. Ou seja, é de tudo um pouco. É de tudo um pouco. É os ambientadores, é os produtos de limpeza. Ou seja, chega ao fim do dia e nós estamos a ser bombardeados por tóxicos de inúmeras coisas na casa. E não temos essa noção, não temos essa consciência. Não é? Então, o que é que acontece com os antitranspirantes? A grande maioria das marcas vai combinar os alumínios com os perfumes sintéticos e com os conservantes. E os conservantes, para serem fortes, para conservar efetivamente os produtos, por norma não são assim biológicos nem saudáveis, não é? Aliás, uma das coisas que eu me debato, eu às vezes faço assim uns batons em casa, umas coisas assim, para nós aqui em casa. Faço assim umas coisas. Só que é do género, uma semana, 15 dias, porque eu não ponho conservante nenhum. E depois tenho que deitar fora, não é? Mas já tenho feito. Uma vez até houve uma pessoa que hoje não pode estar aqui, que eu até lhe mostrei, que eu estava a fazer e até lhe mostrei. Por exemplo, para não ser tóxico, e a minha filha gosta muito de pôr brilhinhos e não sei o quê, com beterraba, com cenoura, para ter a cor, mas por exemplo, no caso dela, que ela é alérgica às frutas e aos legumes, então tem que ser tudo fervido, as cores não ficam tão intensas como se fosse com o alimento cru. Mas pronto, eu tenho que adaptar, porque no caso dela ela não pode, não é? Pronto, por exemplo, e agora estamos a sair aqui um bocadinho dos desodorizantes. Ainda este fim de semana eu fui a uma perfumaria que eles gabam sempre de ter muitos produtos vegan e muitos produtos biológicos e etc. E eu vou ser sincera, eu nas estantes dos biológicos e dos produtos supostamente seguros, eu seleciono meia dúzia de produtos e vou com sorte. E se calhar em outras prateleiras encontro coisas que não são dadas como seguras e estão ali Isso porque mesmo. não dão o rendimento.
Porque é assim, por exemplo, no caso do gel de banho que eu já vos falei aqui, que custa 3 Hum. euros. Ora, a indústria quer vender um gel de banho, um frasco, por 3 euros ou quer vender um dito vegan, biológico, nananana, por 15 ou 20 euros? O que é que, o que é que rende? É verdade, não vamos estar aqui a inventar, é verdade. Queria comprar um bálsamo para a minha filha. Eu corri as prateleiras todas, eu analisei aquilo tudo, cheguei ao fim e trouxe dois bálsamos diferentes da mesma marca. E tudo o que lá estava, 100% natural, eu disse, isto é uma loucura. É uma loucura, porque é enganar o consumidor. É uma loucura. E às vezes marcas muito divulgadas, como se fossem totalmente seguras. É uma loucura. Isto é só assim um à parte. Então, os desodorizantes não vão bloquear o suor, eles vão neutralizar o odor. E eles podem ser seguros se eles evitarem grandes perfumes, não é? Porque os perfumes sintéticos, porque há uma lei que protege tudo o que é perfumaria. Então, não é. A nossa lei portuguesa não obriga a discriminar os ingredientes que estão nas fragrâncias. Então, basta dizer perfume ou fragrância. E podem pôr lá o que quiserem. Derivados de petróleo, inclusive. Nós não sabemos o que é que está lá. Portanto, devemos evitar fragrâncias muito intensas. Quanto mais intensas elas são, mais fixadores elas têm. Portanto, mais tóxicas são. Há um produto que é o triclosan, que em Portugal ele é proibido. Portanto, nós não vamos encontrar isso nos nossos produtos. Mas podemos comprar fora. E hoje em dia há produtos que vêm de fora e que é colocado nos ingredientes um autocolantezinho, com os ingredientes em português, e eles entram cá. Então é preciso ter algum cuidado, não é? Depois às vezes admiramos como é que um produto de uma determinada marca é vendido a um preço muito mais baixo em determinadas lojas. E eles vêm de outros sítios que não da Europa. Vêm em russo, em etc. É preciso ter algum cuidado. Os parabenos, os ftalatos, que são os derivados de petróleo, e os BHTs e BHAs. Pronto, isso é uma das coisas que devemos ver. Eu depois vou partilhar com vocês estas coisinhas que eu tenho aqui escritas. Indicadores desodorizantes. Há aqui dois que eu nunca experimentei, que é o Nivea Fresh Natural 0%, um roll-on. Tudo aquilo que eu sei, ele é acessível. Agora Sim. atenção, porque se vocês forem procurar uma determinada marca, é aquela marca com aquele produto específico. Não se deixem enganar. Ah, é esta gama, todos são bons. Não. Outro é um da Uriage, que é na farmácia, um desodorizante roll-on também, que também a nível dermatológico ele está muito bem conceituado. Sim. E agora vou-vos mostrar os que se usam cá em casa. Instituto Espanhol, eu estes compro em Espanha, mas também há cá. Há cá, mas por exemplo, aconteceu-me ir à Primor este fim de semana, ver se eles tinham estes do Instituto Espanhol. Tinham, mas tinham dois que não era nada disto, que eram completamente tóxicos. Este aqui, ele está assim porque ele está a ser usado, não tenho aqui nenhum por abrir, porque ele vem numa caixa. Mas é o de tampinha verde, isto parece azul quase na imagem, mas é uma tampa verde e é o de peles É. atópicas. Este não tem alumínios, não tem álcool, o álcool é uma coisa que também devemos evitar. Não tem álcool, não tem parabenos, portanto, não tem álcool, alumínio nem parabenos. Ele é seguro, inclusive é para os miúdos. Então, os meus filhos é deste que usam. O que é que acontece quando temos um desodorizante que não tem alumínio, não tem álcool, etc? A nossa microbiota, portanto, a nossa pele, ela vai se adaptando. E nos primeiros dias pode acontecer a gente sentir, parece que cheira um bocadinho a suor, parece que não está a dar bem resultado. É com a continuação. É com a continuação. Porquê? Ele não vai bloquear as nossas glândulas. Ele vai permitir que nós suemos aquilo que temos a suar. O que ele vai depois a controlar o odor sem bloquear. Portanto, a pessoa pode dizer, não, não funciona comigo. Porque pode acontecer isso. Ok? Outro que se usa cá em casa, que é uma boa opção intermédia, são as pedras da lumbre. Da Lumen ou da lumbre. Não sei se conhecem. Não. Consegue-se ver? Consegue. Sim. Pronto. Isto é um mineral. Isto é uma pedra mesmo. Isto é sal de alumínio. Isto é sal de alumínio. Eu não recomendo os sais de alumínio nos desodorizantes nem nos antitranspirantes.
Isto é um sal de alumínio, mas é o mais natural que existe. E ele liberta partículas grandes, então dificilmente penetram na pele. Como é que a gente usa isto? Eu tenho aqui dois, tenho este assim, coitadinho está aqui partido, isto dura para aí 2 anos cada um. E tenho aqui um mais pequenino, que também é pedra da lumbre. Este é da BioGlow, é uma marca biológica, são baratinhos, isto custa para aí 2 ou 3 euros, não custa mais que isso. Está aqui outra pedra da lumbre. Como é que isto se usa? Todos os dias, quando nós vamos pôr, abre a torneira, passo só assim molho na água e passar. Isto é uma pedra. É uma boa opção. Ai, mas tem alumínio. Tem sal de alumínio, em partículas grandes. Não é tão absorvível. Mas não tem mais nada. Não tem mais nada. Não há preocupação com parabenos, com fetalatos, com mais nada. Não há preocupação com mais nada. Este também não tem nada e é muito bom, mas não é assim tão fácil de encontrar. Depois tenho aqui estas duas opções que eu andei a pesquisar na net, o Nivea e o Uriage, mas eu tenho que ser sincera, eu não tive com eles na mão para verificar os ingredientes. Eu confiei na informação que tirei. Portanto, eu recomendo sempre vocês olharem. E outra coisa, seja em que produto for, de tempos a tempos, aqueles produtos mesmo que eu estou habituada a usar, de tempos a tempos eu olho para os ingredientes. Assim, de tempos em tempos, porque podem alterar uma fórmula e nós estamos a usar como seguro e de repente haver ali alguma alteração. Mas assim, de tempos a tempos, não ando todos os dias a olhar para aquilo. Já sei mais ou menos os produtos e vou buscar. Hum, ora, é isto. Pronto, para quem me pediu sobre desodorizantes, estão aqui assim, exemplos em conta e eficazes. Portanto, não há desculpa. Sim, nem sempre se encontra com facilidade. Os desodorizantes foi algo que eu tive sempre muita dificuldade em encontrar, mas eles existem. E se às vezes não encontramos nas lojas, pesquisando online conseguimos mandar vir certas coisas. Eu, por exemplo, este fim de semana eu queria comprar uns batons para mim. Não comprei batom nenhum, porque pesquisei tanto e cheguei às perfumarias e pedia 7 ou 8 marcas e não tinham nenhuma. Não tinham nenhuma. Então vim-me embora sem batons nenhums. Vou ter que os comprar online. Queria também um perfume sem tóxicos. Levava certas marcas. Não tinham nenhuma também. Por exemplo, um dos perfumes é um da Chloé, que é um perfume. Eles têm uma linha natural, que é um que tem uma fitinha verde. Os frascos são iguais ao Chloé, mas o da fitinha verde, ele é natural, ele não tem fixadores tóxicos, etc. Eles tinham as linhas todas, queriam-me vender, mas não tinham o que eu queria. Eu disse não. Porque mesmo nos perfumes naturais, nós temos perfumes desde 10, 20 euros até 100 e tal euros. Pois. Não é? Agora, pronto, lá está. É um nicho de mercado muito pequenino. São muito poucas pessoas ainda a terem consciência para procurar coisas mais naturais. Mas elas existem. Eu nos perfumes é assim, quando eu encontro e consigo, prefiro mais naturais. Quando não encontro, também há aqueles cheirinhos que eu gosto que também uso. Porque assim, eu gosto muito de perfume. Eu não vou estar, assim, faz parte da minha autoestima, do meu cuidado comigo, portanto, não é? Não vamos ser aqui assim fundamentalistas de agora não se pode usar nada. Não. Agora, se eu puder reduzir em 50 produtos e manter 2 ou 3 ou 4 ou meia dúzia de produtos que eu gosto mesmo com tóxicos, why not? Não é porque não? Não é? Muito bem. Entrando agora aqui noutro tema, que era o tema principal para hoje, dos tecidos. O que é que vocês sabem, o que é que vocês pensam assim em relação aos tecidos, às nossas roupas que usamos? Eu, tudo que não seja algodão é uma desgraça para mim. Encostar ao corpo, meias, tudo o que seja, principalmente, e mesmo sem ser interior, é, é um descalabro. E tu, Inês? Descalabro. Eu Tranquila? uso quase tudo, principalmente roupa interior de algodão. Não gosto. E uma coisa que eu tenho reparado, que me acontece aqui em casa, não sei se acontece na casa das outras pessoas, principalmente nos boxers dos miúdos.
os elásticos, epá, cheiram mal e dizem-me que é da fibra. As fibras cheiram mal. Ah, é Lavo, verdade. lavo, pá, depois é assim, cheira mal, volta a lavar, volta a lavar, volta a lavar. E se for à máquina de secar, já reparou? Sim, sim, Não, não, sim, sim. normalmente não, É sim, ainda é senhora, pior. Cheiro digo horrível. mais. Que eu digo assim, como é que é possível? É, E é das fibras, precisamente. Assim é. como também vos posso dizer que, por exemplo, nas cuequinhas, não é? Há Hum, cuecas que ficam marcadas e a gente diz, então, mas isto não Sim, sai, ficou ali, não sai com nada. Tem a ver com o tipo de fibra. pois. pois. Tem a ver com o tipo de fibra. E eu também na roupa interior gosto muito do algodão. Até porque eu, Também. por exemplo, eu na parte íntima, se eu não usar algodão, eu fico, não fico bem. Eu não fico Pois. bem. Eu em 2 ou 3 dias estou avariada. Eu preciso É. mesmo do algodão. E depois ainda há outra coisa, é que depende das tintas, que o algodão até pode ser bom, que é bom, mas depois a cor, a Sim, tinta que leva, pode ser o suficiente para alterar as propriedades do pois. algodão. Ora, muito bem, então, vou-vos falar aqui assim um bocadinho dos tecidos. Para quem não sabe, os tecidos têm vibração. Tudo é energia. Quer queiramos, quer não, tudo é energia. Até a matéria não é mais do que energia condensada. E a gente esquece. A gente esquece. A matéria é energia condensada. E têm vibração os tecidos. Então, os tecidos, quanto mais naturais, melhor. Quanto mais naturais, melhor. Eu sou sincera, eu não compro roupa nenhuma vinda de fora da China e etc. Não. Porque É tudo algodão. o que está lá, Fica feio, perde a cor, a gente volta a comprar. Olha, hoje até tenho aqui mesmo, uma, que isto era amarelinha, já perdeu a cor. Eu não me importo, é algodão. claro, exatamente. É preciso ter cuidado porque as coisas são vendidas como sendo. Muitas das vezes dizemos, esta peça, por exemplo, é de algodão, e de repente vamos lá e vamos ver a percentagem e tem, por exemplo, 30% de algodão e 70% de poliéster. É, Quantas e quantas coisas. Agora também está em moda, em voga, roupas recicladas, de plástico reciclado. Como se isso fosse alguma coisa de jeito. Isso é super tóxico para nós. Nós estamos em contacto com a nossa pele, nós temos temperatura corporal, vamos estar a absorver aqueles microplásticos. Não nos faz bem nenhum. Mas isto é um conceito que se vendeu. É ecológico, é reciclado. Então, mas não é por ser reciclado que é bom. Temos que ter olha, atenção. Porque às vezes achamos que é muito interessante. Olha, sim senhora, é interessante, é amigo do planeta. É, estão a canalizar o plástico para outras coisas. Mas estão-nos a adoecer. Estão-nos a adoecer. Então, tudo o que é fibras mais naturais é o ideal. Eu vou-vos mandar também aqui algumas coisas em que temos fibras naturais, fibras semi-naturais, aqui umas misturas que também são aceitáveis, e depois temos outras coisas que eu sou muito esquisita. Eu sou muito esquisita. Eu não compro roupa sem ver as etiquetas. Não. E então para os meus filhos de maneira nenhuma. Se é uma peça, um casaco de agasalho, uma coisa assim, é uma coisa. Se são peças que estão em contacto com o corpo, atenção. Ainda não outro dia me aconteceu. Até comprei pela net um vestido que eu gostei muito do vestido. Não é o melhor tecido, não é grande coisa. De natural não tem nada. Mas é assim, é um vestido que eu vou usar muito pontualmente. Agora, se é uma coisa para o dia a dia, não. Nós sabemos que muitos tecidos têm um caimento diferente, porque tem muita coisa sintética lá para dar aquele caimento. E fica bonito, e é impermeável, ou não é preciso passar a ferro, ou não engelha, tal, tal, tal. Pois é, a carrada de coisas que leva ali para aquilo não acontecer. Para a fibra ficar ali completamente fechada. Uma fibra completamente fechada, ela não vai deixar o nosso corpo respirar. Não vai deixar, não é? Então, precisamos de pensar um bocadinho nisso. Convém pensar um bocadinho nisso. Eu tenho muito cuidado com turcos, portanto, toalhas, hum, toalhas para a gente se limpar do banho, mãos, cara, roupas de cama. Eu só uso de 100% algodão. Só, é assim, quem gostar de linho, eu tenho muito linho. linho é Não dá trabalho espetacular. a passar. Linho é espetacular. Pois é a chatice do linho, é o que me chateia no linho. Mas eu
É assim, uma coisa para eu estar em contacto, uma almofada, um lençol, etc. Horas, horas a fio, tem que haver algum cuidado. É preciso haver algum cuidado. Então, as vibrações dos tecidos, elas são medidas por um gráfico de radiestesia, que é o Bobis, e, hum, e, e dá para perceber os tecidos que têm vibrações mais altas, quanto mais alta a vibração, melhor, e aqueles que têm vibrações mais baixas. Então, a título de exemplo, posso-vos dizer aqueles que têm, eu depois vou-vos mandar isto, aqueles que têm vibrações mais altas. Começamos logo pelo linho. Não é ao acaso, isto é sabedoria dos nossos antepassados, sabedoria ancestral. O que é que era valorizado nos enxovais? Era o linho. ao vinho. Era o linho que passava 2, 3, 4, 5 gerações a usar os alinhados. Uhum. Não é ao acaso. O cânhamo também é muito bom. Também é muito bom. Mas, assim, topo temos. Por acaso, olha, aqui não pus a vibração do cânhamo, mas o cânhamo é muito bom também. O linho, o cânhamo, a seda, a lã. A lã é espetacular também. O algodão também tem uma vibração muito boa. Depois já há aqui assim uma coisa que para nós é uma coisa relativamente recente, que é as fibras de bambu. Nada contra as fibras de bambu, mas, é como um dia destes vamos fazer aqui assim um encontro só sobre utensílios de cozinha e o que é que podemos usar e o que é bom, o que é que não é tão bom. É preciso ter cuidado com as colas que são usadas para colar as fibras de bambu. Porque é muito lindo, estamos a usar coisas naturais que não fazem mal nenhum, mas depois o bambu não nos dá tábuas de madeira completas. Não, não. É preciso colar as fibras. E é preciso também ter elementos para, a nível de tecido, uma, um género de uma goma que una a fibra. Então o segredo está aí. A ratoeira está aí. Então o bambu não tem problema absolutamente nenhum, é fibra vegetal. É preciso ter muita atenção ao que é misturado com o bambu para lhe dar a consistência, para as peças não se desfazerem, não é? Já me aconteceu, e isto está a ser tema para outra vez, comprar tábuas de bambu, tábuas de cozinha, e como elas têm que vir coladas, a gente enganando-se e pondo a tábua à máquina, ela com o calor, ela fica toda, ela separa-se toda pelos cortes que ela tinha de ter sido colada. Pois é. O tencel e o modal também são umas fibras aceitáveis. Isto é uma coisa também, nós nunca ouvimos falar nisto, agora nos últimos anos começa-se a ouvir falar. Se forem a ver, muitas peças já vêm em modal ou em tencel. Depois já há uns mais sintéticos, outros menos, mas também tem uma vibração aceitável. E depois temos aqui assim, a viscose já é uma vibração um bocadinho mais abaixo, mas ainda não é muito baixa. Mas eu, muito sinceramente, é assim, de todos os males, se formos falar de poliéster, nylon, acrílico e por aí vai, então vamos preferir a viscose. Mas se pudermos preferir a lã, o algodão, o modal, o cânhamo, o linho, melhor ainda. Melhor ainda, está bem? Porque, por exemplo, tudo que é sintético, como o poliéster, o nylon, o acrílico, eles têm uma vibração muito baixinha. A gente acha que isto que não tem efeitos nenhums, mas isto tem efeitos. Por exemplo, tudo que é sintético, ele vai aumentar a nossa eletricidade estática, irritação, mau humor, calor e vão intensificar a densidade energética. Vão nos levar para baixo, não nos vão trazer para cima. Às vezes é um bem-estar momentâneo e a gente depois habitua-se a usar certas coisas e não percebe, ai, parece que não estou bem hoje e tal, e não associamos e de repente o tecido da roupa que estamos a usar está a interferir no nosso humor. Está a interferir. E é tão subtil que nós não temos essa noção. Então, trouxe-vos aqui assim uma base um bocadinho científica também, com algumas fontes. Então, há estudos comprovados que mostram que a lã de merino, o linho, o algodão, eles regulam muito melhor a nossa temperatura corporal. Isso é dado científico.
A nível de eletricidade estática, de eletrostática, o poliéster e o nylon, eles acumulam 10 a 20 vezes mais eletricidade estática do que o algodão, por exemplo. Isto é um outro estudo científico comprovado. Portanto, estou-vos a trazer aqui coisas comprovadas. Não é só porque sim, não é? A nível do sistema nervoso e da irritação, através da pele, os tecidos naturais reduzem o microstress sensorial. Hoje em dia fala-se muito num tecido do corpo humano, na fáscia, que a fáscia tem inúmeros sensores, que é mesmo assim. É como se fosse... a nossa fáscia toda ela é sensitiva. Toda. Então, nós temos tecidos que nos causam microstress. Então, a nível dos nossos poros, irritação mesmo. Não só a nível do humor, mas a nível de irritação na pele. Cutânea mesmo. Um calzinho aqui, um vermelhão acolá. Pronto. A qualidade do sono está diretamente ligada à qualidade dos tecidos das nossas roupas de cama. Por exemplo, lençóis em seda, em algodão, colchas de lã, esse tipo de coisas melhoram, ora deixa-me cá ver que eu já me perdi aqui assim, melhoram a estabilidade térmica e reduzem os despertares noturnos. É interessante. A gente nem imaginar que um tecido mais sintético ou uma mistura podem ser causadores de insónia e de despertares ao longo da noite. Pois é. O microbioma têxtil a nível do bambu e da lã, eles mostram propriedades antibacterianas naturais. Também tenho aqui assim depois o estudo de onde isto saiu. E depois trago-vos aqui assim combinações saudáveis para usar no dia a dia. De repente a gente diz assim, então se a lã é, imaginem, a lã é espetacular, então vou usar tudo de lã. Não, nem é aconselhado, porque é demasiado. Se eu uso uma camisola de lã, eu opto por um tecido das calças, por exemplo, de algodão. Por exemplo, ou vice-versa. Não é? Se eu uso uma camisa de seda, por exemplo, que tem uma vibração muito alta, eu opto por uma vibração, não é uma vibração baixa, mas não há aquela não é agora porque é uma vibração alta e é bom que tudo tem que ser assim, não, tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio, ok? Então, por exemplo, ao dia a dia, linho com algodão, o algodão com o tencel. Depois eu pus aqui assim para o dia a dia, para o sono, para a regulação emocional. Sim, porque os tecidos também nos regulam a nível emocional. Nós temos tecidos, conforme temos comida de conforto, nós temos tecidos de conforto. Então, se nós estamos em baixo, nós vamos procurar usar, por exemplo, a lã, camisolas de lã, porque a nível emocional elas dão-nos proteção. É a sensação que fica. O linho traz-nos clareza mental. A seda traz a sensualidade. Então, nós temos tecidos para os nossos estados de espírito, para aquilo que nós queremos ancorar. Isto é estudado, isto não é algo que alguém se lembrou de dizer, não é? Para dormir, os tecidos de algodão são ideais, 100% algodão. Podemos ter uma fronha em seda, podemos ter uma fronha em linho, por exemplo. Não é? Depois o linho é daquelas coisas que, por exemplo, eu o linho em contacto direto com a minha pele, não, assim na cara, é daquelas coisas que me vai estar sempre a dar comissões. Mas depois cada um tem as suas especificidades, não é? Isto é mesmo assim. Então as fibras naturais, elas vão promover o equilíbrio do corpo e uma sensação de leveza, que é subjetiva. Umas pessoas sentem mais com os determinados tecidos, outras com outros determinados tecidos. Ora, deixem-me cá ver se me falta aqui falar em mais alguma coisa. As fibras naturais de vibração alta, o linho, por exemplo, ele é leve, ele é um regulador térmico e não retém a densidade energética, ou seja, ele repele por causa da alta vibração que tem. O algodão ele é neutro, é suave e é ideal para roupa interior e de cama e para tudo. E para tudo, muito sinceramente, para mim, para tudo. Agora é preciso ver as misturas que fazem no algodão. De preferência, escolher um algodão biológico é o ideal. E hoje em dia já há preços muito acessíveis. Eu deixo de comprar muita roupa por conta dos tecidos, da composição das roupas. Deixo mesmo de comprar muita roupa por conta disso.
A lã é protetora e cria um campo quente e seguro. A seda tem uma vibração elevada e promove suavidade, criatividade, sensualidade. Fibras semi-naturais que têm uma vibração moderada. Temos a viscose, o bambu, o modal, o tencel. São confortáveis, respiráveis, são fibras estáveis e, embora sejam menos puras energeticamente, são fibras estáveis. Portanto, com a temperatura elas não vão assim propriamente causar assim estrago. Portanto, tranquilo usar. Depois as fibras de vibração baixa, que aí é desgraça. Pronto. Poliéster, nylon, acrílico, eles vão criar mais eletricidade estática, vão aquecer artificialmente e podem bloquear o nosso fluxo energético, além de nos poderem passar microplásticos. O que é que temos aqui mais que eu não tenha falado? Pronto, depois eu pus aqui assim um exercício assim para sentirmos o tecido certo, porque nós, efetivamente, quando tocamos num tecido, nós temos sensações. E às vezes gostamos tanto de uma peça que ignoramos. Isto é um bocado. Não, mas já é tão lindo, vou levar. Atentem às primeiras sensações que vos passa, não é? Pronto, eu trago assim um exercício, depois vocês vão ler, mas estarmos atentos à sensação que vem quando tocamos no tecido, quando pomos no corpo, como é que nos sentimos. Vou experimentar o provador. Mais ou menos, mais ou menos. Se já é mais ou menos, já está mais para menos que para mais. É verdade. Porque depois, a quem nunca? Depois a gente acaba às vezes por comprar, depois traz aquilo para casa e 300 Nunca vezes veste. quer dizer, vou levar aquilo hoje. Veste, tira. Não. Não, olha, vou usar hoje. Já comprei aquela camisola há tanto tempo, nunca mais uso aquilo. Veste, tira. E nunca mais a gente usa. Porquê? Porque nós não estamos bem com a sensação que aquele tecido nos passa. Nós podemos ter um tecido que seja de alta vibração e que não, nós sejamos mais sensíveis ao toque e aquilo não nos passar uma boa sensação. Então não é só porque tem uma vibração alta que eu devo usar. Porque se os tecidos também interferem com a nossa parte emocional, atenção. Porque é bom, vou usar. Mas se eu estou desconfortável, para que é que eu vou usar aquilo? Por exemplo, há um tecido que a mim me causa algum desconforto, que é a seda. A seda causa-me algum desconforto. Então eu não uso, eu já cheguei a usar, há anos a esta parte, eu não uso camisas de seda. Claro, eu não comprava camisas de seda 100%, que é um balúrdio, mas tentava comprar com uma boa percentagem, assim, se uma peça por outra. Mas depois eu não me sentia bem com lençóis de seda. Eu não consigo dormir em lençóis de seda. Mas sou eu, Catarina. Mas não. Posso ter pessoas que só conseguem dormir em lençóis de seda, que é uma maravilha. Não é? Então, se a mim me causa algum desconforto, embora tenha uma vibração alta, santa paciência, eu tenho que estar confortável. Não é? Fiz-vos aqui uma listinha também, que depois também vou partilhar, dos tecidos tóxicos e dos tecidos amigos. Foi assim que eu lhe dei o título. E vou-vos dizer assim: tecidos amigos não tóxicos, o algodão orgânico, o linho, o cânhamo, o tencel ou liocel, o modal, o algodão reciclado, não tem problema, atenção depois às tintas, mas também se eles têm que discriminar lá o que é que têm, não é? A seda natural e a lã orgânica. Tecidos tóxicos, já falei, vou repetir aqui: poliéster, nylon, o acrílico, a viscose comum, o PVC e o PU, que são plásticos, e os tecidos com tratamentos químicos intensivos. Portanto, antibacterianos, antirrugas, impermeáveis, eles levam muita coisa, inclusive o formaldeído. Formaldeído é com o que se tratam, pronto, vou dizer assim, os cadáveres. É aquilo que a gente conserva os órgãos, para ficarem num frasquinho, etc. É de evitar. É de evitar, não é? Claro que eles não podem pôr em quantidades exorbitantes, mas é o que eu digo. É umas calças hoje, é uma camisola amanhã, é um sutiã no dia a seguir, é todo um conjunto, não é? Para vos dizer assim, vocês depois têm a hipótese de ler isto, mas por exemplo, o poliéster ele é derivado de petróleo e liberta microplásticos. O nylon pode conter resíduos de plásticos também e dos BPAs. O acrílico, não é que o acrílico tenha propriamente perigo para nós, o problema é que no acrílico são usados solventes muito tóxicos. Ou seja,
De repente não é o material em si, mas são os produtos que são usados para conseguir a consistência daquele material, para o poder transformar em roupa. Toda a gente sabe o que é acrílico, é plástico duro. É um tipo de plástico diferente e duro. E a gente converte acrílico em roupa. Poliéster é plástico duro e nós convertemos em roupa, não é? A viscose também tem a ver com os produtos, com os solventes e os neurotóxicos que são usados para conseguir o tecido. Os PVCs, os plásticos, pronto, eles libertam muita porcaria. Aqueles componentes que nós não queremos nos produtos de higiene, eles estão lá e estão a ser absorvidos. E depois há os tais tecidos, tudo o que é antibacteriano, que leva a tratamentos, que os produtos para terem esse efeito nos tecidos, claro, estão ali se são bloqueadores. Se são bloqueadores das fibras, então, em contacto com o ser humano que está vivo, não é? Então hoje era assim isto que eu tinha para vos falar. É muita informação, não é? É muita coisa. Se na próxima compra de roupa, de tecidos que façam, puderem olhar os componentes, já é o primeiro passo. Ai, mas eu gostei tanto, eu vou levar este tecido na mesma. Tudo bem, mas com outra consciência. Já com outra consciência. Ai, mas eu tenho lençóis que eles não são 100% de algodão, ou 100% de seda, ou 100%. Eu não preciso trocar tudo no mesmo dia. A intenção não é essa. Agora é assim, eu vou comprar umas fronhas de algodão, por exemplo. E onde eu sou mais sensível, porque no resto do corpo, por norma, estou mais vestida, onde eu sou mais sensível e onde a pele fica em contacto direto, eu tenho mais cuidado. Então há sempre a alternativa. Isto não precisa de ser grandes mudanças, grandes transformações. De repente virávamos o mundo do avesso. Mas são pequeninas coisas que já fazem diferença. Se eu vou dormir 8 horas, eu estou 8 horas em contacto direto com a pele, com o meu rosto, por exemplo. Temos tantos cuidados com o rosto, não é? Toda a gente quer que a pele esteja minimamente, tal, 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 e depois não pensamos em tudo o que nos pode estar a agredir a pele, horas a fio na mesma posição, todos os dias, não é? Então, se eu tiver que trocar uma camisola ou um casaco, ou tiver que trocar umas fronhas de almofada, é preferível trocar umas fronhas de almofada. E fazendo estas escolhas assim. Eu sou daquelas que eu até nas toalhas de mesa, roupas de mesa, panos, tudo, eu gosto de ter a coisa. Pronto. E é uma questão de hábito. É uma questão de hábito e da gente ir tendo consciência. Não é uma coisa que a gente tem que fazer de um dia para o outro. Mas é mesmo é um estilo de vida. Para mim é estilo de vida. É o meu estilo de vida. Pronto. Se os meus filhos puderem levar de casa determinados hábitos, eu já me dou por contente. No que depender de mim, eu minimizo os riscos. Não é? Depois cada um faz no futuro aquilo que entender. Mas é um bocadinho isto, não é? Pronto, eu trago só assim a minha experiência e aquilo que eu entendo sobre isto. Que me dizem? É uma grande experiência. Tem assim alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Não, para já não. Acho que vou andar é a ver, porque por acaso estava a pensar. Tenho ali uns lençóis e até tinha comentado com o Rui. Epá, eu acho que estes lençóis, pá, não. Ele disse, mas porque eu até gosto deles. Eu disse, mas eu não é o não gostar do lençol porque é feio. Epá, é o tecido, há aqui qualquer coisa. E eu vou ver o que é que são, porque às tantas não são algodão. E pronto, e é assim, se o tecido não é confortável para ti, não uses esses lençóis. Não, pois não Não uso. precisas Não. deitar fora, porque de repente há uma visita, há alguém que vem, E uso ou os a gente precisa lençóis. de usar pontualmente, não tem problema nenhum. Agora, todos os dias, sistematicamente, É é que assim, não, já pois, sabemos que não estamos a fazer bem a nós mesmos. claro. Então, se podemos minimizar aí, não é? Pois, claro. Imaginem o que é tal história. Ao fim do dia, é uma casa inteira, uma Depois, coisinha aqui, uma coisinha ali. É que é muita coisa. Olhem, quando eu vos falei ainda há bocadinho nas jarras e pus lá hoje a lista, não é? uhum. Das jarras e dos filtros, etc.
mesmo as que estão em plástico, são plásticos que estão adequados para o efeito. E depois há, por exemplo, jarros em vidro que têm o filtro em plástico. Se a pessoa quiser tudo em vidro, também há opções. E aí escolher as tampas ou de madeira, também há tampas em bambu, ou em inox. Pronto. Aí agora só para ficar aqui também registado, para quem depois tiver Uhum. alguma dúvida. Mas, mas as coisas estão estudadas de forma e estão feitas naquelas marcas que nós sabemos que são seguras. Agora, nós não podemos eu sei e tal, à Temu e vou escolher um jarro. Pois. Atenção, nem tudo é preço, mas também há diferenças que estão no preço. Eu fui ver um vestido e gostei muito, vou mandar vir de lá. Fui ler ali, características, olha, sim senhor e tal. Há coisas que nós sabemos que é impossível chegarem a determinados preços. É impossível. Não vamos ser tolinhos. É impossível. Se nós sabemos a qualidade que estamos a pedir, há coisas que nós temos, mesmo vindo da China, tanta paciência, não é? Eu depois até posso partilhar no grupo um pequeno vídeo que me apareceu hoje no Instagram, curioso ter-me aparecido, de como é que se faz a fibra do poliéster. Claro que é feito assim num país de terceiro mundo, não é? Pronto, e realmente para ilustrar um bocadinho, não é? É o que é. É o que é. Assim, nós temos uma coisa muito boa na Europa. É que nós temos muita regulamentação. Apesar de tudo, melhor que nos Estados Unidos. Nós temos muito boa regulamentação. Achamos às vezes, isto parece que. Nós temos muito boa regulamentação. Portanto, na Europa ainda podemos confiar. Não é nada, não é nada? É. É. Portanto, acho que ainda estamos muito. Mesmo em coisas que já podiam ter evoluído um bocadinho mais, ainda assim a nossa lei ainda nos está a proteger, senão isto era um descalabro na indústria. Porque o foco é o lucro, não é propriamente. E depois é assim, hoje em dia também se consegue camuflar muito bem a sensação que se põe, por exemplo, nos tecidos de conforto. Quantos e quantos tecidos nós temos que nos dão aquele conforto como se fosse lã? Assim, aquele quentinho e até mais suave que a lã. Depois a gente vai ver e aquilo é assim um rol de toxicidade. Mas hoje em dia há produtos para fazer tudo. Para colocar tudo atrativo, não é? Meninas, vou terminar aqui a gravação. Ora, deixem-me cá ver, eu nunca sei. Ora, pois não sei. É aqui. Ok.